das dúvidas principais, depois que a gente define o país que a gente quer fazer intercâmbio, é qual cidade que a gente vai morar dentro desse país. Uma coisa muito importante que eu já quero falar desde o início desse vídeo é que cada cidade da Austrália é uma Austrália diferente. Eu sempre falo isso pro pessoal, porque às vezes a gente vai fazer turismo em alguma cidade, ou a gente conhece alguma pessoa que mora numa cidade, a gente acompanha a rotina dessa pessoa, né, no Instagram ou aqui no YouTube. Isso é a minha rotina, aqui tem isso ou não tem aquilo, e a gente acha, não, tudo bem, então isso é a Austrália. Se eu for para uma cidade diferente, eu vou ter a mesma experiência que essa pessoa. Gente, não existe isso, você não tem a mesma experiência de outra pessoa, nem se você foi para a mesma cidade. Coloca isso na sua cabeça para que você não fique frustrado quando você chegar aqui na Austrália. O que eu quero dizer com esse negócio? Cada cidade da Austrália é uma Austrália diferente. Tudo, os animais, os passarinhos, o clima, o frio, as pessoas, o jeito que elas te tratam, o jeito que elas te vestem, isso muda de região para região, porque isso também acontece no Brasil, e às vezes a gente acha, ou a gente esquece e pensa que outros países vão ser de uma forma diferente, mas no Brasil também acontece isso. As pessoas não são iguais, apesar de ser o mesmo país, a mesma cultura, a gente acaba desenvolvendo subculturas dentro de uma região. A gente vai começar essa jornada e falar um pouquinho sobre cidades, e eu vou começar com uma cidade que eu ainda, infelizmente, não tive a oportunidade de visitar. Eu sempre falava muito pro pessoal dela na agência, e todas as pessoas que eu conheci que moraram ou visitaram essa cidade falam que é uma cidade fofa, uma cidade linda, maravilhosa, que é a cidade de Brisbane. Então aqui no canal não tinha nenhum conteúdo ainda sobre Brisbane, eu já falei, falando sobre Melbourne, né, porque é onde eu moro, já falei sobre Sydney, já falei um pouquinho sobre Adelaide, mas não tinha falado ainda sobre Brisbane. Eu fiz umas pesquisas e eu vou passar alguns pontos aqui, se eu não me engano são 8 pontos, nesse vídeo rapidinho pra você, mas fica até o final porque tá super interessante e atual, que eu acho que faz toda a diferença. Essa questão de ser atualizado é importante porque nós estamos à beira da fronteira BRIC. Para você que ainda não definiu a sua cidade, ou você que já definiu Brisbane para fazer o seu intercâmbio aqui na Austrália, você já fica ciente que você vai encontrar essas coisas lá. A primeira coisa é óbvio, o top de pontos fortes de Brisbane é o clima. É muito bom para quem não gosta de frio, quer morar em uma cidade fria. Brisbane ele tem um clima bem ameno. Durante o verão chega a fazer os seus 30 graus e fica mais ou menos nisso, mas a sensação dos 30 graus de lá eu imagino que seja muito mais forte do que a sensação dos 30 graus aqui de Melbourne, que já é bem quente, tá, gente? A Austrália, quando faz calor mesmo. No inverno fica mais ou menos de 15 até uns 20 graus, 22 graus. E as noites mais frias fica tipo 10 graus. Isso é um sonho aqui pra Vitória, um sonho pra Melbourne, né? Porque a gente pega 0 grauzinhos aqui. Outro ponto super interessante de Brisbane é a questão do ambiente. Ela é uma cidade grande, só que ela tem um clima de cidade interior. Ela não tem aquele clima de cidade grande que a gente está acostumado no Brasil, tem um clima de cidade grande comparado até mesmo com Melbourne. Só na cidade de Brisbane tem 2.160 parques diferentes. Andando, você esbarra num parque. Dentro desses parques tem mais típicos, então tem os pássaros, tem os largatinhos, assim, tem umas coisas bem diferentes. Se você gosta de natureza, você vai estar bem assim, como se estivesse vivendo numa floresta, mas numa cidade grande. Falando em florestas, sim, tem florestas tropicais. Você dirigindo, saindo um pouco do centro da cidade e dirigindo 2 horas, 3 horas, você chega em florestas tropicais lindíssimas, que tem cachoeira, que tem, né, tudo aquilo de floresta tropical. E são parques naturais, né? Tudo que aqui na Austrália a pessoa pode entrar, passear, explorar, uma administração que cuida dos parques, então ela chama isso de parque nacional. Então vai ter escada, vai ter banheiro, vai ter área para piquenique, não é que você vai chegar lá no meio do matão, tá? Provavelmente tem florestas assim, sim, em Queensland. De modo geral, elas têm uma manutenção bem assim de perto e você consegue ir fazer passeios lá, explorar, tirar foto. Pra quem gosta de fazer esportes radicais, gosta de fazer caminhada, gosta de fazer escalada, gosta de fazer rapel, aquelas coisas aí, bungee jumping, as coisas doidas, no meio da natureza, Brisbane é o seu destino. Eu confesso que eu nunca tinha pensado em Brisbane dessa forma, mas Brisbane também é uma cidade multicultural. Tem diversos tipos de restaurantes de nacionalidades diferentes, você consegue conhecer comidas de outras localidades. Tem também galeria de arte, como tem aqui em Vitória, galeria de arte moderna. Eu também não sabia que tinha isso em Brisbane. Também tem muita arte de rua, como acontece aqui em Melbourne também. Nos nossos tempos de glória,
antes de 2020, andava no centro da cidade e a gente vê a pessoa pintada, umas pessoas dentro de umas bolas, fazendo umas coisas. Bom, enfim, arte, né? Tem muito forte lá em Brisbane também artistas de rua, o pessoal que canta, que toca, que fica lá fazendo as coisas, festivais de comidas diferentes também. E tem uma coisa super famosa que foi até esses dias, eu acho, porque eu vi um pessoal postando no Instagram, que é o Brisbane Fireworks, que é um evento que tem com os fogos de artifício lá, então tem muita coisa pra fazer. Já tinha ouvido falar até de uma chefe minha aqui na Austrália, é que eles chamam, os australianos chamam Brisbane de Bris Vegas, porque pra eles é como se eles estivessem indo para Las Vegas. A gente geralmente tem mais, né, analogias dos Estados Unidos do que da Austrália. Então aquilo que a gente vê em filme de Hollywood. A pessoa mora, sei lá, na Califórnia, quando ela quer ter uma diversão, ir pra cassino, ficar doidona, ela vai para Las Vegas. Então isso acontece aqui em Brisbane. Tô falando que as pessoas vão lá pra ficar doidona e todo mundo que mora lá é doidão, mas ela tem essa pegada, assim, essa vibe mais de vamos lá curtir a vida. Quando a gente mora numa cidade, vocês vão perceber que a gente tem responsabilidades. Então você estuda, você trabalha, você não vai ficar indo de balada em balada, né, viver a vida perigosamente, mas aquilo que você fizer vai ser uma coisa bem legal, assim, tem muitas opções de coisas pra fazer. Na minha cabeça, sinceramente, Brisbane era uma cidade bem pequena, bem pacata, mas não é assim. É uma cidade grande, comparada até o tamanho como Melbourne e Sydney, apesar de ser um pouco menor. Não sei se dá pra entender essa analogia. O que o governo pensa, né? O governo, quando colocou áreas regionais, ele tirou Melbourne, Brisbane e Sydney. Então essas são as 3 cidades grandes da Austrália e todas as outras são cidades médias, cidades pequenas, que são áreas regionais, onde a imigração é um pouco mais fácil. Falando de transporte público, o transporte público é bem legal, as pessoas falam que é muito bom, super funciona, pega ali bastante lugares da cidade. E o que vai acontecer, gente? Em 2022 vai ter Olimpíadas. Por conta disso, eles vão investir ainda, né? O governo já colocou um budget lá, liberou uma renda para melhorar ainda mais a infraestrutura do transporte. Pode ter certeza que em 2022 vai ter muita melhoria ainda no transporte público. O que aconteceu em Brisbane recentemente? Muitas pessoas que moravam em Sydney e moravam em Melbourne mudaram para Brisbane. A gente vai começar agora a falar um pouquinho dos contras de Brisbane. O que acontece, né, quando a gente tem essa questão de imigração para uma região, o que foi mais afetado, lógico, foi a questão do mercado imobiliário. Quanto mais pessoas estão lá buscando, querendo alugar, mais competitivo fica e, infelizmente, o preço dos aluguéis e para compra de imóveis em Brisbane tem subido bastante. Eu vi também numa reportagem que tá bem parecido com Melbourne. Então, por exemplo, um apartamento ou uma casa com as suas características, 2 quartos, um banheiro, 2 banheiros, dependendo de onde fica, em Melbourne tá $420 e em Brisbane tá 450, então tá até mais caro do que Melbourne. Pode ser que sim, brasileiros ainda consigam pagar um pouquinho mais acessível, porque sabem onde alugar, já tava com o aluguel andando antes, né, dessa migração toda, ou mora um pouquinho mais afastado. Isso é um dado mesmo de uma pesquisa falando que houve esse índice de aumento no preço dos aluguéis em Brisbane. Uma das coisas que a gente sempre falava, né, para ressaltar e colocar Brisbane lá em cima era que é uma cidade com custo de vida mais acessível no aluguel, e agora tá ficando um pouquinho mais equiparado com as 2 outras cidades. E ainda falando dos contras, se a gente comparar ao income, né, quantas pessoas recebem de salário, a média salarial em Brisbane também é menor do que as outras 2 cidades, Sydney e Melbourne. Então você acaba gastando um pouquinho mais agora com aluguel, né, porque isso tá subindo, e só que a sua renda não está acompanhando. Cada um vai decidir, né, onde vai colocar mais, onde vai colocar menos, fazer o ajuste financeiro certinho. Seguindo nessa questão de oportunidades, nesse estudo fala que as oportunidades também são um pouquinho mais restritas, mas gente, eu não acho que isso também seja um ponto tão desfavorável assim, porque é uma cidade menor em população do que Melbourne e Sydney. Então quando a gente olha assim, mas tem menos oferta de emprego, mas também tem menos pessoas. Mas eu acho que é aquela coisa da demanda e da oferta, sabe? Então eles falam sim que as oportunidades em Brisbane são um pouquinho mais restritas do que nessas outras 2 cidades. O pessoal de Brisbane tá reclamando da variação de preços de combustível, mas isso também tem acontecido em Melbourne e eu acredito que tenha acontecido em todas as cidades na Austrália. Eles falaram que em Brisbane chega a subir assim 30, 40 centavos e daqui um dia, 2 dias, desce tudo de novo. Então quando sobe assim em valores bem altos para eles, né? Tipo 40 centavos do aluguel. Mas eu acho que, de novo, a gente vindo do Brasil, com o preço de gasolina lá, não vai ser um choque tão grande assim o preço de combustível. O preço de combustível lá hoje está variando mais ou menos em 1,70, 1,50 dólares australianos por litro. A questão também que pega, eu acho que pra gente brasileiro, mesmo que é de cidade pequena, a não ser que você more no interior do interior do interior, é a questão de trading hours, que é quanto o mercado, né, quanto o comércio fica aberto,
quais são as horas que eles ficam abertos. Particularmente era uma coisa que me assustava bastante, motivos que eu não tenha voltado para Perth e vim para Melbourne, é que as coisas fecham muito cedo. As lojas, elas abrem 9 da manhã e fecham 5 horas da tarde. Mas eu percebi que em Melbourne também acontece isso, a não ser um dia que as lojas ficam abertas até mais tarde, que eu não vou falar sobre Melbourne nesse vídeo. Falando isso de Brisbane, é na sexta-feira. Então, na sexta-feira, as lojas ficam abertas até 9 horas da noite. O restante, 5 horas da tarde, você vai no shopping, tá tudo fechado. Cafés também. Café, gente, você quer tomar um cafezinho numa cafeteria, sentar, você vai fazer isso até 3 horas da tarde, porque depois disso tá tudo fechado, você vai ter que andar bastante, né, dirigir para achar algum lugar que venda café depois desse horário. Mas deixa eu te falar uma coisa, nos bairros de Melbourne acontece a mesma coisa, mas esse vídeo não é sobre Melbourne, que eu começo a fazer comparações, né? Lógico que McDonald's, loja de conveniência, fica aberta até mais tarde, tá, gente? Calma, não é que você não vai, eu não vou conseguir comprar nada, meu Deus, acabou. Tô falando que fica e respeita esse horário, são os mercados grandes, são os mercados que tem espalhado pela Austrália inteira, né? Que é o Coles, que é o Woolworths, que é o Aldi, então esses mercados eles vão fechar bem cedo. Outra coisa que talvez seja um contra para algumas pessoas e não faça diferença nenhuma para outras pessoas é que em Brisbane não tem horário de verão. Perth também não tinha. Eu vou ficar comparando as duas cidades agora. Mas lá não tem, então depende da pessoa. A pessoa que não se importa não vai fazer diferença nenhuma. Qual que é o review final então de Brisbane? É legal porque as pessoas elas vão te cumprimentar mais. De repente você vai entrar no transporte, a pessoa fala bom dia, fala boa tarde, boa noite na rua pra você, coisa que em cidade grande geralmente não acontece, não pelo menos aqui em Melbourne. A não ser que você more, assim, bem num bairro afastado. No meu bairro, algumas pessoas me dão bom dia quando eu vou. Mas, assim, de modo geral, não é uma coisa muito comum. E isso é um ponto bem favorável. Então, é uma cidade grande, mas eles têm esse ritmo um pouco de interior, sabe? De querer conhecer as pessoas e parar e ter tempo de conversar e cumprimentar. Só que o contra disso, pra quem não gosta também, pra quem é aquela pessoa mais agitada, eu quero ir lá, não quero fazer um negócio e resolver. Não vai ser tão assim, gente. Você vai ter que esperar um pouquinho. Vocês viram, como eu falei, o horário das coisas fecha um pouquinho cedo. Então, você tem coisa que você vai sair do trabalho que você não vai conseguir resolver, que você vai ter que deixar para resolver no final de semana, ou pedir para sair mais cedo do trabalho para fazer. Então, é assim que funciona. Para algumas pessoas não vai ser nem um pouco, sabe, um grande problema. Para outras pessoas pode ser que seja um pouquinho, mas tudo é ajustado e adaptado. Bom, gente, então esse é o vídeo sobre Brisbane, espero que vocês tenham gostado. Se você conhece Brisbane, já foi pra lá, já morou lá, tá assistindo esse vídeo, tem alguma coisa que eu falei que não é bem assim, ou alguma coisa que é diferente, deixa aqui nos comentários. E se você está no Brasil, não foi ainda, e tem alguma dúvida sobre a cidade, deixa aqui nos comentários também que a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, me ajuda bastante. Também compartilhar com pessoas que querem fazer intercâmbio aqui na Austrália. E se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, esteja assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal. Também ajuda o canal a crescer. Segue a gente no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!